Olá, está começando agora mais uma edição semanal do Alesc em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. A semana foi marcada pela apresentação do cronograma de análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão de Finanças e Tributação. Foi destaque também a aprovação de alguns projetos de lei na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou nesta semana o cronograma de análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, a LDO. A LDO é a lei preparatória do Orçamento do Estado, que deve chegar a esta casa até o final da primeira quinzena do mês de setembro, que é a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é a principal lei que tramita na Assembleia Legislativa todos os anos. Por que afirmo que é a principal lei? Porque é a lei que vai mexer com o destino de cada um dos nossos cidadãos e cidadãs catarinenses. E o dia de hoje é muito importante, porque nós estamos dando início ao cronograma de tramitação da lei que prepara a vinda da LOA do Orçamento do Estado para cá em setembro. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que permite a transferência de propriedade de veículos com parcelas de PVA pendentes de pagamento. Segundo o autor da proposta, deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo, o objetivo é simplificar a transferência de veículos no Estado e diminuir a burocracia. O projeto de lei ainda será analisado por outras comissões permanentes da Alesc. Hoje a gente tem a questão da obrigatoriedade da quitação do IPVA para transferência do veículo. A nossa proposta é que esta negociação fique entre comprador e vendedor, não havendo a necessidade de você quitar um imposto que vai ser pago de qualquer jeito antes de fazer a transferência. Então, a proposta é para dar mais liberdade para essa transação econômica e assim facilitar o comércio de veículos no Estado. É desburocratizar, facilitar a vida de quem empreende e de quem já comprou bem o carro com o seu suor, com o seu trabalho e que agora pode, então, no caso de trocar de carro ou vender seu veículo, ter essa facilidade de negociar a questão do IPVA parcelado, que ainda esteja aberto, as parcelas em aberto, com quem vai comprar esse veículo. Na mesma reunião, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que dispõe sobre a doação de merenda escolar excedente. A proposta do deputado Márcios Machado, do PL, busca combater o desperdício de alimentos. O texto prevê que as escolas possam doar para a população em situação de vulnerabilidade social produtos in natura, produtos industrializados e também refeições prontas, desde que estejam próprias para consumo. Se após as doações ainda houver excedente, ele também poderá ser destinado para entidades protetoras de animais. Santa Catarina tem um excedente gigantesco do que sobra da merenda escolar. E vai para onde? Vai para o lixo. Pasmem, vai para o lixo. E quantas pessoas passando fome, necessidade, também possibilitando doar para as protetoras de animais que vão fazer uma destinação bem adequada, bem importante. Então, esse projeto ele é de grande relevância para Santa Catarina, para que a gente possa otimizar os recursos. É inadmissível que a gente jogue feijão, arroz, carne fora, enquanto as pessoas estão passando fome. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda um projeto de lei que determina que hospitais do Estado disponibilizem diariamente boletins médicos dos pacientes durante o período de internação. A proposta estabelece um protocolo de comunicação entre as unidades de saúde e os familiares de pacientes internados para evitar estresse e insegurança no acompanhamento desses casos. O autor da matéria, que segue tramitando no Parlamento, é o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. Nós entramos então com este projeto de lei para estabelecer um momento para fazer a divulgação do estado que se encontra o paciente. Isso é altamente importante para tranquilizar a família toda, os familiares, da real situação que o paciente se encontra. Hoje nós temos ferramentas disponíveis para poder divulgar o boletim médico de todos os pacientes em cada um dos nossos hospitais, sem atrapalhar o andamento dos nossos hospitais. Avançou também na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei que institui uma certificação social para bingos comunitários e de cunho beneficente. O autor da matéria, deputado Antídio Lunelli, do MDB,
pretende aumentar a segurança jurídica desses eventos por eles terem finalidades diferentes de outras formas de jogos e apostas. O projeto de lei define que a certificação social, quando necessária, será feita junto à Polícia Civil. A proposta ainda vai tramitar nas comissões de Trabalho e de Segurança Pública. Essa questão dos bingos das entidades, das nossas igrejas, né? Onde que participam os nossos idosos, né? Então é pela manutenção desses clubes, dessas igrejas, entende? Que é uma distração feita, né? Para que esse pessoal da melhor idade possa participar. E aí nós temos uma fiscalização intensa em cima da polícia, proibindo esse tipo de jogo, que é um jogo familiar, é um jogo entre, né, como eu já coloquei, das pessoas da terceira idade, da integração de todas as nossas comunidades. Então esse é o objetivo realmente, dar segurança jurídica, né? Mas veja a disparidade que nós temos, por exemplo, a isso que corre solto aí na internet, quando temos tantas e tantas pessoas que se viciam e nós aqui defendendo então os nossos idosos, né, as pessoas da melhor idade que participam desses movimentos, né, jogando o seu binguinho, e onde que o resultado disso sempre é para a manutenção dessas entidades, dessas igrejas. A semana foi marcada ainda por uma audiência pública que debateu o financiamento da cultura no Estado, além de um seminário para conscientização sobre a fibromialgia. Outro destaque foi a passagem de 80 universitários pelo Parlamento na 9ª edição do programa Estágio Visita. A Comissão de Educação e Cultura realizou uma audiência pública para debater o recebimento de recursos da Política Nacional Aldir Blanc, instituída pelo governo federal em 2022 para apoiar a cultura nos estados e municípios brasileiros. Em Santa Catarina, a iniciativa envolve mais de 100 milhões de reais. Para ter acesso aos recursos federais, Estado e municípios precisam apresentar planos de ação e editais de fomento à cultura. A maior política pública da história do Brasil na área da cultura. Ao total, são 15 bilhões, que estamos falando em nível federal, do qual os recursos são descentralizados do governo federal para os estados e para os municípios. Então, todo o momento que a gente puder estar debatendo essa lei, tanto para explicá-la, quanto para fortalecer os processos que são democráticos que ela carrega, inclusive da participação social, sempre são momentos oportunos. A Política Nacional Aldir Blanc, ela tem uma importância fundamental, tanto para o governo do estado de Santa Catarina, quanto para os municípios, porque são recursos que vêm destinados para aplicação em cultura. Eles devem chegar para os artistas, para os trabalhadores e fazedores de cultura do nosso estado. E é um investimento importante porque ele traz subsídios para que a nossa população tenha acesso gratuito a produtos culturais, apresentações, shows, festivais e muitos outros elementos da cultura, cultura tradicional, cultura popular e a arte em geral aqui do estado de Santa Catarina. Esse recurso ele tem algumas regras que precisam ser observadas e a nossa maior preocupação é que agora, até o final de maio, nós precisamos implementar esse programa e em torno de 60% do recurso já ser investido nesse primeiro semestre. Então, se o município não tiver organizado, não tiver essas decisões, ele corre o risco de perder o recurso. E quem perde é o setor cultural, porque investir em teatro, em música, em memória, em artes plásticas, em banda, orquestra, coral, enfim, todas as linguagens que envolvem a arte e a cultura é um direito do cidadão e o governo federal coloca esse recurso. Então, o que nós queremos é avaliar aqui no estado como está a gestão desse recurso e o que cabe à Fundação Catarinense de Cultura na gestão, na execução e o que cabe aos municípios. A Assembleia Legislativa realizou um seminário em alusão ao Maio Roxo, mês de conscientização sobre a fibromialgia. Em Santa Catarina, cerca de 100 mil pessoas sofrem com a doença, que não tem cura e causa dor generalizada nos músculos. O pico geralmente ocorre entre os 30 e 50 anos de idade e a doença afeta mais as mulheres. São em torno de 10 mulheres para cada homem afetado. Cerca de 400 pessoas participaram do seminário,
voltado à inclusão e à qualidade de vida dos portadores de fibromialgia. É para mostrar para a população catarinense, para os executivos, os gestores municipais, até o estadual, a importância de que o impacto dessa doença para nós é grande. É muito grande e a gente precisa mostrar à sociedade que mesmo invisível a dor é impactante. A partir do momento que eu entrei com a lei que enquadra a pessoa portadora da fibromialgia como PCD, pessoa com deficiência, isso tornou visível a doença e também fez com que muitas pessoas tomassem conhecimento dela e o que é a fibromialgia. E a partir daquele momento fizemos também a carteirinha da pessoa com fibromialgia, só que precisa avançar muito porque é uma doença ainda muito desconhecida e muito difícil de entender. E elas reclamam muito da discriminação que sofrem. Há diversos anos, na Comissão de Saúde, temos dado voz às pessoas com fibromialgia. No início, essa discussão, inclusive, havia partes que negavam o reconhecimento da própria doença. Isso hoje evoluiu, já há um consenso da importância de se atender esses pacientes. 80 universitários de 42 municípios catarinenses participaram nesta semana da 9ª edição do programa Estágio Visita, realizado pela Escola do Legislativo da LESC. Durante 4 dias, os estudantes estiveram na sede do Parlamento em Florianópolis e acompanharam sessões plenárias e reuniões das comissões permanentes. Eles tiveram a oportunidade também de conversar com os deputados estaduais. A gente aproxima o parlamento da sociedade catarinense, fomentando a democracia e exercitando a cidadania dos nossos jovens. E quando a gente provoca isso nos nossos jovens, a gente está preparando o futuro da nossa sociedade, uma sociedade preparada para discutir os seus problemas e encontrar os seus melhores encaminhamentos. Eu já recebi alguns no meu gabinete, encontrei alguns nos corredores, agora conversando aqui de forma mais organizada. E eu acredito que é bom para a gente, enquanto deputado, receber e é uma injeção de energia, assim, de vontade também. Então, para esses jovens também é um processo de formação, e de encantamento, de aproximação com a própria Casa Legislativa. E a gente espera que seja uma semeadura muito boa para render bons frutos. Vai me agregar muitas coisas na minha vida, porque eu acho que a política é um lugar onde tem que inserir jovens, porque os jovens são o nosso futuro. É muito gratificante estar participando desse evento. Isso mostra que a gente tem oportunidades de sair da nossa cidade e ir para um local e ver onde que realmente os deputados estão trabalhando. Foi muito gratificante porque a gente teve contato com vários deputados, cada um com uma ideia, uma linha de pensamento, uma linha de trabalho, e isso abre campo para a gente pensar o que a gente pode realmente fazer no futuro, O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!